Viajar e conhecer novos países é sempre uma experiência cultural interessante. Porém, às vezes devemos tomar alguns cuidados. A nossa repórter Priscila Celino entrevistou Ilan Gruklianskas, que viveu momentos de tensão na Tailândia. Confira. Olá, hoje eu vou entrevistar Ilan Gruklianskas. Ele tem verdadeira paixão por viajar e conhecer novos lugares pelo mundo, mas em 2014, uma viagem para a Tailândia virou um pesadelo. Tudo bom? Tudo bom, Priscila. Fala como é que foi esse pesadelo que virou uma viagem para a Tailândia. Ou uma viagem que virou um pesadelo. Eu morava na Inglaterra e morei lá 7 anos e fui fazer... Antes de voltar para o Brasil, eu resolvi tirar um sabático de 2 meses pela Ásia. Porque eu gosto muito da Ásia, já fui lá uma outra vez. E, bom, eu estava viajando, fiquei 2 meses, eu fui para Tailândia, para Malásia, para Sumatra, na Indonésia, e para Myanmar, na Birmânia. E eu ia para as Filipinas ficar uma semana numa praia paradisíaca, quando eu atravessei uma fronteira, fiz os processos burocráticos de passaporte. Normalmente, eu viajo muito, como sempre fiz. E quando eu cheguei na Tailândia no dia seguinte para fazer o check-in no aeroporto, eu estava ilegal, porque não havia um carimbo de entrada da Tailândia. Eu entreguei o passaporte e não percebi que não havia um carimbo. E, na verdade, o que eles alegaram é que eu precisava... Alegaram não, é real, né? Eu precisava pagar uma multa na corte. Só que a corte, por causa desse feriado, que era o Festival das Águas, o feriado mais importante para eles, estava fechada. Então, na verdade, quando eu cheguei na imigração, na polícia, no aeroporto de Bangkok, a polícia da imigração, eles falaram, não, é só pagar uma multa, não tem nenhum problema. Falei, tudo bem, né? Que pena, né? Eu falei, eu achei que ia perder só minha passagem para as Filipinas e mudar ela, e no dia seguinte, no máximo, eu estaria nessas praias de novo. E o que aconteceu é que eles não me avisaram nada, não me falaram nada, e de repente um deles falou, olha, talvez você tenha que ficar uma semana. Isso eu já estava na prisãozinha lá do aeroporto. E como é que foi ficar preso uma semana com pessoas, às vezes, que até não falavam inglês? Como que foi essa experiência? Foi uma experiência nada boa. Bom, tudo a gente aprende na vida, eu acho que sempre tem um aprendizado, mas eu tive 2 momentos. Eu fiquei primeiro preso 2 dias na delegacia do aeroporto, que era uma delegacia como se fosse numa novela, quando a gente conhece, uma delegacia mesmo, dormindo no chão também, mas sozinho na cela. E, na verdade, dentro da cela eu ficava sozinho, não fui maltratado, mas havia justamente um policial que é o que fazia, que me levou para a corte, que me levou para pagar a multa e tudo mais. E esse sim, ele me maltratou muito, assim, me jogava no camburão, como se eu fosse um bandido qualquer, me deixou no calor de 40 graus naquele camburão. Era um camburão tipo um caminhãozinho. Graças a Deus eu não me machuquei, mas ele queria me machucar nesses dias, e não foi assim... Esse policial especialmente me tratou muito mal. Depois eu fui transferido para a prisão, é um presídio mesmo, de imigrantes. E lá a polícia lá, eles eram rudes, mas não me trataram mal como esse policial. Mas pelos outros presos eu acabei sendo bem tratado. Quando eu cheguei, eu fiquei desesperado, porque eu entrei numa cela, me jogaram numa cela eu diria com entre mais de 100 pessoas, todo mundo dormindo no chão, amontoado, num calor de 40 graus, assim, muito quente, e todo mundo sem camiseta, muita gente andando de cueca de lá pra cá. Eu cheguei e fiquei desesperado, eu falei, aqui eles vão abusar de mim sexualmente, vão fazer alguma coisa podia comigo. Apanhar também, podia acontecer qualquer coisa. Exatamente, eu assim falei, agora daqui eu não vou sair ileso, né? Eu fiquei realmente desesperado.
Mas aos poucos, devagar, eu fiquei quase 4 dias nessa prisão. Devagar eu fui descobrindo que era um presídio de imigrantes e tinha muitos exilados, muitas pessoas que estavam tentando levar a vida deles com histórias difíceis e fantásticas, ou umas histórias que você não acredita que pode ter acontecido com alguém, como as pessoas querem, buscam uma vida melhor, estão naquela prisão, para eles já mesmo estando naquela prisão, já é uma vida melhor. Então, assim, e eu sou brasileiro, e foi no ano da Copa. Então, apesar, inclusive, muito pouca gente se perguntou, muito pouca gente falava inglês, as pessoas tinham muita curiosidade, né? E você ouviu algum pedido de desculpas do governo da Tailândia depois? Não. Alguma retratação? Não, porque, na verdade, eles não, teoricamente, eles não fizeram nada de errado. Eu pensei em entrar até com o processo, pedir alguma forma de desculpa, pedir alguma coisa, mas, na verdade, como eu te disse, o responsável Era você. pelo carimbo. Por quê? Porque eu poderia ser um cara desonesto e ter ficado na Tailândia por 2 meses sem carimbar e dizer que o carimbo... Porque eu cheguei anteontem, né? Durante esse processo todo eu não percebi, mas eles queriam grana, eles queriam suborno. Eu escrevi sobre o assunto, quando eu reli o que eu escrevi, eu percebi, olha, esse é o momento que eles estavam pedindo suborno, que eles estavam pedindo propina, mas eu não percebi. E como alguns amigos me falaram também, podia ter sido pior, né? Podia ter querido podia querer dar algum dinheiro para eles e aí me complicar ainda mais minha vida. Né? Como que foi ter de novo a liberdade, essa sensação de estou livre, posso voltar para o Brasil ou continuar a minha viagem? Para mim, a liberdade não é só física, né? Existe a liberdade de pensamento, a liberdade de ação. Então, assim, para ser muito sincero, eu acho que lógico, fiquei feliz quando eu saí, mas me levou um tempo para entender o que aconteceu e realmente poder valorizar essa questão da liberdade. Eu estava te dizendo agora há pouco, Priscila, que eu fui preso exatamente há 1 ano atrás, fui preso exatamente em Pêssar, exatamente na Festa da Liberdade. Eu tinha me preparado celebrar de alguma forma lá nas Filipinas, porque a Pêssar para mim é uma festa muito importante. Mas nessa confusão toda, nesse nervoso todo, eu esqueci que era durante o dia, né? Só à noite, quando eu parei, tentei analisar a situação, eu falei, gente, eu tô preso bem na primeira noite de Pêssar. Ou seja, é algo, assim, e realmente, na prática, eu estou experimentando o amargo da escravidão, o amargo da prisão, antes de provar da doçura da liberdade, como a gente diz em Pêssar. Você escreveu um livro, né? Exatamente. Mas fez de uma forma diferente, foi por crowdfunding, não foi? Isso, exatamente. Como é que funciona isso? Como é que você pensou de escrever o livro também? Então, eu comecei a escrever alguma coisa porque eu precisava para digerir essa história. Percebi que, olha, eu acho que dá para fazer um livro disso. Então, quando eu estava quase no final desse texto, eu conversei com algumas pessoas e me apresentaram um site novo de um pessoal do Rio de crowdfunding, de financiamento coletivo. E chama Bookstart, bookstart.com.br. E eu falei, a minha história já foi alternativa, né? Já foi uma história surreal. Eu falei, eu acho importante divulgar isso, e o crowdfunding, o financiamento coletivo, que é uma venda, um apoio para a publicação através da internet, também já é uma forma de divulgar essa história, né? Então, eu comecei há 2 meses e a gente terminou agora justamente em Pêssar, exatamente no dia 3 de abril, terminou a campanha, onde as pessoas apoiaram a edição do livro. A gente vai publicar esse livro e ele vai ser enviado para as pessoas que compraram antecipadamente o livro. E qual que é o nome do livro? O livro chama Me Tirem Daqui, Relato de uma Detenção.
E para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da sua história, ou mesmo entrarem em contato com você para comprarem o livro, como é que elas podem fazer? Elas são super bem-vindas. Eu não só sou um cara que escrevi um livro porque fui preso, eu trabalho com meio ambiente há muito tempo e tem várias histórias de viagem. E resolvi arriscar e escrever um livro sobre essa história. Então as pessoas, eu não tenho nada assim, como escritor profissional, algum site provavelmente vou montar, mas agora as pessoas podem me encontrar no Facebook, procurando pelo meu nome, Ilan Kruglianskas. Ilan, muito obrigada pela sua entrevista e por contar essa história tão inusitada. Obrigada, viu? Muito obrigada, Priscila, é um prazer aqui. Parabéns aí pro pessoal da Shalom. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.